Salve, salve, terráqueos e alienígenas que por aqui estão. Sejam muito bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Eu sou o professor Thiago Dias e hoje começamos um momento muito especial aqui no canal, momento de revisão. É aquela hora de pegar todos os conteúdos que você já viu, já estudou ao longo do ano, dar aquela última olhada, daquela última sapeada no conteúdo para chegar na prova de vestibular tinindo, sem nenhum risco de confusão, beleza? E eu espero poder ajudar vocês nessa fase, nesse momento de reta final, aí, de chegada para as provas de vestibular. Então, antes da gente começar, hoje a gente inicia essa revisão com a Antiguidade Oriental, mas antes da gente começar, vou pedir aquele favorzinho. Desce aqui a tela, se inscreve no canal, gasta teu dedo, curte o vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos, deixa um comentário, deixa a tua dúvida, deixa teu elogio, deixa a tua sugestão. Aqui todas as mensagens são muito bem-vindas. Então, enquanto você faz essa trabalheira toda que eu pedi para você, eu vou rodar a vinheta e na volta a gente começa. Valeu, até já! Muito bem, meus caros. Começando a nossa revisãozinha, começando o nosso trabalho de retomar os conteúdos que foram estudados ao longo do ano, ao longo dos 3 anos do ensino médio. Eu não sei exatamente em que ponto você está, mas eu tenho certeza que esse programa de revisão vai te ajudar bastante. Então hoje a gente vai falar de Antiguidade Oriental. E antes que você me pergunte aqui nas mensagens, mas Thiago, que raios é a Antiguidade Oriental? Estamos falando de Egito e Mesopotâmia. Então, vamos caracterizar conjuntamente essas civilizações e depois vamos falar das características mais específicas. Então, vamos generalizar primeiro, para depois a gente especificar cada uma delas, sempre pensando nas características mais importantes com relação ao que cai no vestibular. Não é um assunto dos mais recorrentes, mas quando cai uma questãozinha, costuma derrubar o cidadão que não estudou, que achou assim, nunca cai Egito, nunca cai Mesopotâmia, eu vou pular esse conteúdo. E aí, um abraço. Então, para a gente não correr esse risco, bora lá. Primeira coisa importante é a gente localizar geograficamente. Essas civilizações da Antiguidade Oriental, elas se localizam no Vale do Crescente Fértil. Aquela região que fica entre o Egito e o Irã. Se vocês olharem no mapa, essa região fértil que fica entre o Egito e o Irã forma uma imagem mais ou menos de uma lua crescente. Por isso que essa região recebe o nome de Vale do Crescente Fértil. É uma região banhada por muitos rios perenes, ou seja, aqueles rios que não secam, mesmo nesses casos aqui envoltos próximos de tantos desertos, de desertos tão grandes, e esses rios perenes que eu estou falando, Nilo, Tigre e Eufrates. Certo? São esses rios, portanto, que vão fertilizar os solos. A gente já vai falar das cheias desses rios aqui e entender como é que essa fertilização acontece. Por enquanto vamos só caracterizar, depois a gente reflete sobre elas, beleza? Essas sociedades elas são chamadas de sociedades hidráulicas ou sociedade de regadio, tanto faz, tá? Porque essas civilizações elas dependem dos rios, são dependentes dessas cheias frequentes, essas cheias que estão sempre no mesmo período. Então, funciona dessa forma. Ali no Egito, por exemplo, o Nilo ele enche na mesma época e ele esvazia na mesma época. Como isso é o rio ele tem esse padrão,
A civilização que se formou em volta do Nilo, às margens do rio Nilo, ela pôde aproveitar essa cheia que adubava aquela terra para quando o rio esvaziava, eles plantarem ali, usarem aquela terra adubada para plantação. Além disso, quando o rio enche, isso vale para o Nilo, vale para o Tigre, vale para o Eufrates, vale para o Rio Jordão, vale para o Rio Amarelo, para todas as civilizações que têm essas características. Mas além da questão da fertilização do solo, quando a água sobe, quando o rio enche, é importante também a gente lembrar que a civilização que vivia ali conseguia guardar a água mais distante do rio. Conseguia aproveitar a cheia do rio para levar essa água para um outro lugar, né? E também abastecer essa civilização de água durante o período de seca, certo? Então por isso a dependência dos rios. Além disso, uma outra característica que envolve todas essas civilizações são impérios teocráticos. Significa dizer que as leis de Deus são as leis do homem, né? Lembrando aqui, quando a gente faz uma análise do termo, da palavra, né? A tel significa Deus, crácia, governo, tel, Deus, o governo de Deus, o governo do representante de Deus. Aqui a gente tem duas situações distintas, né? Vamos separar aqui já o Egito. No Egito, o faraó, ele é o Deus encarnado. E na Mesopotâmia, o imperador é um representante de Deus. Certo? Então isso é importante, né? Não esqueçam disso. É fundamental entender essa diferença. Tá? No Egito, essa força teocrática ela é muito maior do que na Mesopotâmia. Beleza? Então, dando continuidade aqui, outra questão importante é que essas civilizações se organizam no modo de produção asiático. Que, além da teocracia, que a gente já citou aqui em cima, que é uma das características do modo de produção asiático, a gente precisa falar da servidão coletiva. Então, todas as pessoas trabalham coletivamente para Deus, atendendo às funções determinadas pelo Estado. Então, no momento da colheita, vai trabalhar na colheita, no momento do plantio, vai trabalhar no plantio, no momento da seca, no momento em que não está nem colhendo nem plantando, vai fazer obra pública. Então, todas as pessoas trabalham coletivamente para esse representante de Deus ou para esse Deus encarnado. Essa é a característica, é isso que determina uma servidão coletiva. Diferente daquela servidão feudal, quando o servo estava preso individualmente à terra. Aqui o servo está preso coletivamente, é o grupo, é a civilização toda preso a Deus. Certo? Não que no feudalismo não tenha uma questão religiosa por trás disso, mas eles não estão presos a Deus. Os servos estão presos à terra. Certo? Então, diferenciamos isso. Outra característica importante do modo de produção asiático: teocracia, servidão coletiva, civilização hidráulica e uma outra característica, o Estado. Ele é o dono, o proprietário das terras. Então, o modo de produção asiático é uma sociedade hidráulica, é um Estado teocrático, tem servidão coletiva e o Estado é dono das terras. Beleza? 4 características que vocês não podem deixar escapar. Então, vamos falar um pouquinho das características mais específicas de cada uma dessas civilizações. Vamos falar da Mesopotâmia. Né? Mesopotâmia, meso significa entre, pótamos significa rios, Mesopotâmia, portanto, a civilização entre rios. Né? Entre os rios Tigre e Eufrates. São esses os rios que eu estou me referindo aqui. Então, entre os rios Tigre e
Eufrates. Joia? Muito bem. Além disso, a Mesopotâmia, pessoal, é uma questão importante da gente lembrar. A Mesopotâmia é uma região, tá? Não é um povo. Na verdade, nesta região da Mesopotâmia viveram vários povos. Existe uma sucessão de povos, porque essa região é uma região muito aberta. É uma região marcada aí por conta de um espaço geográfico muito privilegiado, muito importante, porque é um entreposto comercial. É um entreposto comercial entre Ocidente e Oriente. Portanto, é uma região de muita disputa. Como é uma região de muita disputa, povos vão invadir essa região, vão dominar essa região e tal. Então, a Mesopotâmia ela é marcada por uma sucessão de vários povos. Depois eu vou pontuar as características mais importantes de alguns deles, aquilo que costuma aparecer nas provas de vestibular, tá? Só um instantinho que a gente já fala disso já. Além dessa questão que envolve a sucessão de vários povos, a economia mesopotâmica ela também tem um detalhe importante da gente pensar, porque se é um entreposto comercial, além da agricultura, que é algo, ou do agropastoreio, né? Mas além da agricultura, que é algo muito importante para toda a civilização daquela época, essa civilização também vive do comércio. Então, a civilização mesopotâmica, ela produz excedente, porque ela produz para comercializar. Ela não produz apenas para o consumo próprio, como as civilizações mais primitivas faziam. Então, ela vai viver muito do artesanato e da produção agrícola voltada para o comércio. Isso é um ponto muito importante da gente entender, certo? E com relação aos povos, como eu falei para vocês, o primeiro desses povos importantes que se sucederam nessa região de entreposto comercial, de passagem da Ásia para a Europa, da Europa para a Ásia, né? O primeiro desses povos importantes, os sumérios, que tem aqui como característica a escrita cuneiforme, a construção de zigurates também é uma característica legal da gente lembrar, né? Os sumérios, o primeiro povo que se organizou aí na região da Mesopotâmia. Há quem diga que são os inventores da cerveja e não os egípcios, mas isso é uma discussão para outro momento. Vamos aqui para uma nova folha, porque senão não vai caber. Outro povo importante que viveu nessa região são os amoritas, que tem como principal líder um cara chamado Hammurabi, responsável por escrever o primeiro código de leis. Ele não desenvolve, ele codifica, né? O código escrito por Hammurabi, ou codificado por Hammurabi, fica conhecido como Código de Hammurabi. Sem muita criatividade, né? Então é importante a gente lembrar que esse Código de Hammurabi é o primeiro código de leis escrita da história. Certo? Então, o primeiro código escrito de leis, o primeiro código de leis escrito codificado. Né? A gente tem outros povos aí importantes que a gente não vai falar de todos aqui, mas outra que no meio do caminho eu digo, né? Outro povo importante também que vale a pena ressaltar são os caldeus, que tem como principal líder um cara chamado Nabucodonosor, né? E o Nabucodonosor ele é responsável pela grande expansão de conquistas territoriais no grande império da Babilônia. E além das conquistas territoriais, é também Nabucodonosor que manda construir os jardins suspensos da Babilônia. Beleza? Bem facinho isso, né? Essas são as características importantes que a gente tem que ressaltar com relação a esse povo, né? Vamos falar dos egípcios agora. Também algumas características importantes que vocês precisam lembrar.
Vou de novo reforçar, a gente vai pontuar nessa questão de revisão apenas aquilo que é o mais fundamental, aquilo que é o mais importante, tá? Para dar tempo, inclusive, da gente tratar todos os assuntos até as provas de vestibular, dos vestibulares. Então, o Egito tem uma característica geográfica importante, que são suas defesas naturais. Os desertos, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, chegar à região do Egito era muito difícil. Por isso essa civilização é uma civilização isolada. Né? O Egito é um povo, né? Os egípcios compõem um povo que ficaram isolados por muito tempo. Era muito difícil de chegar lá, portanto, eles sofreram poucas invasões. Sofrendo poucas invasões, poucas tentativas de invasões, eles também faziam muito pouco comércio, eles tinham pouco contato com povos estrangeiros. Tendo pouco contato com outro povo, com povo estrangeiro, também tem como uma característica importante de ser dito de um isolamento cultural. Então, o Egito é uma civilização que ela foi quase uniforme ao longo da sua história, sofrendo poucas alterações. As alterações elas são leves, né? Então não tem grandes mudanças na história do Egito. Tá? E essa dificuldade de atacar a civilização egípcia, tem mais um detalhe importante da gente por aqui, também vai fazer com que o exército dessa região seja pouco desenvolvido, diferente da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, como é uma região de constante ataque, o exército mesopotâmico é bastante desenvolvido. Inclusive um dos povos, os assírios, por exemplo, eles não só eram grandes guerreiros, como eles eram muito violentos. Mas não tem grandes feitos, então a gente também não precisa reforçar isso. E o que costuma aparecer nas provas de vestibular, quando a gente fala de Egito, é a sua experiência monoteísta. A religião desses dois povos, Egito e Mesopotâmia, é uma religião, são religiões politeístas. E o Egito, por conta de um crescimento do poder dos sacerdotes, um faraó do Egito, o Amenófis IV, na tentativa de reduzir o poder desses sacerdotes, de combater o poder desses sacerdotes, o Amenófis IV ele vai dizer que havia um grande erro na construção religiosa do Egito, que na verdade não existiam vários deuses, existia um Deus só, que era ele. Ele era a encarnação divina, o próprio Deus Akhenaton. Então ele troca o nome dele. Afinal de contas, era ele o Deus do círculo solar, o Deus Aton. Era ele a encarnação de Deus Aton. Então Akhenaton acaba se transformando num único Deus durante a sua existência, enquanto faraó. E depois que ele morre, o Amenófis V não consegue sustentar essa situação do monoteísmo, e o Egito volta à crença normal do politeísmo, à crença anterior do politeísmo. Beleza? Então esses são os pontos mais importantes da gente tratar o Egito. E aqui, só para a gente pontuar também algumas questões culturais, de forma bem rápida. Primeiro, como eu falei para vocês, um politeísmo egípcio, por exemplo, antropozoomórfico, ou seja, os deuses têm formas de homens e animais, isso chama-se antropo, homem, zoo, animais, morfismo, forma. Então, antropozoomorfismo é a forma de homens e animais, no caso dos deuses. Tá? Outra coisa importante é o desenvolvimento da escrita. Na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme. No Egito, a escrita hieroglífica. E, por último, o desenvolvimento científico.
E aqui a gente tem um desenvolvimento científico na matemática, na engenharia, poxa, para construir esses diques, represas, os caras tinham que ser bons de cálculos, né, da arquitetura também, para poder construir os zigurates e as pirâmides. Mas o ponto mais legal da gente estudar nessa questão do desenvolvimento científico é o desenvolvimento da medicina, especialmente no Egito. Por conta da crença na reencarnação, que era uma característica egípcia e não mesopotâmica, por conta da crença na reencarnação, eles se preocupavam em preservar o corpo do faraó para que quando ele reencarnasse, o corpo tivesse preservado, completamente preservado. E para isso, eles precisavam tirar os órgãos internos para evitar que eles estragassem, que eles apodrecessem. Então eles quebravam a mandíbula, vinham por dentro da boca, tiravam, quebravam a coluna e puxavam a coluna com todos os órgãos. E assim eles desenvolveram estudos fantásticos sobre o funcionamento de todos os órgãos do corpo humano. Menos o apêndice, que talvez até hoje ninguém saiba para que serve, a não ser doer, não é verdade? Tá certo? Então o desenvolvimento científico, matemática, engenharia, medicina são coisas muito importantes que a gente traz, conhecimentos que a gente tem até hoje. O próprio calendário, desenvolvimento de calendário, análise de posição de estrelas e planetas. É bem legal essa questão do desenvolvimento científico quando estudado de forma mais aprofundada nessas duas civilizações. Tá certo? Espero que tenham gostado. Espero que essa minha lozinha esteja ajudando vocês, né? Para quem gosta, para quem me conhece das aulas presenciais. Espero que o meu curso de lousa esteja ajudando vocês. A gente se vê em breve. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de Grécia e Roma, né, da Antiguidade Ocidental. Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Curte aqui, deixa um comentário, compartilha com seus amigos e a gente se vê em breve. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.